Quem é o Espírito Santo? Alguns anos atrás, um professor de quinto ano perguntou aos alunos de sua classe se alguém poderia explicar a eletricidade. Um rapaz levantou a mão. O professor perguntou: "Como você poderia explicar, Jimmy?" Jimmy coçou a cabeça, pensou e respondeu: "Ontem à noite eu ainda sabia, mas agora esqueci." O professor sacudiu tristemente a cabeça e disse para a classe: "Que tragédia! A única pessoa no mundo que já entendeu a eletricidade e ele esqueceu." Esse professor está na mesma situação que você e eu quando estudamos a doutrina da Trindade. Aceitamos o fato de que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho são Deus. Mas, quando temos de explicar, ficamos num beco sem saída. Nos últimos anos foi falado e escrito sobre o Espírito Santo, mais do que qualquer outro tema religioso, exultuando o ocultismo. Isso aconteceu principalmente por causa da influência do movimento carismático, que tem sido chamado de a terceira força do cristianismo, ao lado do catolicismo e do protestantismo. O movimento carismático mais recente, que tem algumas de suas origens no pentecostalismo histórico e na ênfase do Espírito Santo, está atualmente influenciando profundamente a maioria das principais denominações, bem como o catolicismo. Podemos sentir como o assunto é vasto e como sabemos pouco sobre ele. Mesmo assim, Deus revelou em sua palavra tudo o que devemos saber. Nesse livro surgirão muitas perguntas que crentes confusos e às vezes incultos tentaram responder. De fato, milhões de cristãos em todos os continentes estão fazendo essas perguntas. Estão procurando e merecem respostas bíblicas. Por exemplo, o que é o batismo do Espírito Santo? Quando ocorre? É possível e necessário falar em línguas hoje em dia? Existe uma experiência chamada segunda bênção? Antes de responder a essas questões, iniciaremos nosso estudo com uma pergunta fundamental: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca o chamou de isto quando falava do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, 15 e 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução, mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Na Bíblia, vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Atos, capítulo 3, versículo 2. Ele intercede. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ele testifica.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João, capítulo 15, versículo 26. Ele guia. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos, capítulo 8, versículo 29. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Ele ordena. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele conduz. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João, capítulo 16, versículo 13. Ele nomeia. Portanto, tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 28. Pode-se mentir para ele? Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu o inimigo o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Pode-se insultá-lo. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Pode-se blasfemar contra ele. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á a isto perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Pode-se entristecê-lo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Cada uma das emoções e atitudes que alistamos são característica de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade, mas não é só uma pessoa, também é divino. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. Em toda a Bíblia podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Podemos assim deduzir dos atributos que as Escrituras lhe conferem. Esses atributos, sem exceção, são os do próprio Deus. Ele é eterno. Significa que nunca houve um momento em que ele não existiu. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Ele é todo-poderoso. Respondeu-lhe o anjo:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ele é onipresente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmos 139, versículo 7. Ele é onisciente. Deus, porém, revelou a nós pelo Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele é Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele é o Criador. A primeira referência bíblica ao Espírito Santo está em Gênesis, capítulo 1 e versículo 2, onde lemos: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No entanto, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E em Colossenses 1, escrevendo à igreja de Colossos sobre o Senhor Jesus Cristo, no meio de outras grandes verdades, Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, é conservado em ordem e harmonia. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos, criando o mundo. É de máxima importância para todos os cristãos compreender e aceitar esses fatos, tanto na teologia como na prática. Certa vez, fiz algumas destas afirmações na presença de vários seminaristas. Um deles me perguntou: geralmente ele é mencionado por último. Isto não implica em inferioridade? Respondi-lhe com alguns textos da Escritura. Em Romanos 15, 30, ele não é mencionado por último. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados num só esperança da vossa vocação. Mas, além disso, a colocação usual das três pessoas da Trindade no Novo Testamento tem a ver com a sua sequência e função. Dizemos, por exemplo, que oramos ao Pai através do Filho, no poder do Espírito Santo. Já havia escrito antes, na introdução, que, em termos de função, o Pai vem primeiro, depois o Filho se encarnou, morreu e ressuscitou. Agora o Espírito atua nessa era do Espírito. A sequência não prejudica a igualdade, só tem a ver
com a função e cronologia. A Trindade. Quando comecei a estudar a Bíblia anos atrás, a doutrina da Trindade foi um dos problemas mais complexos que encontrei. Jamais cheguei a uma conclusão satisfatória, porque parte dela é mistério. Mas, apesar de não entendê-la totalmente até hoje, aceito-a como revelação de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é um ser vivo, é uma das 3 pessoas da Trindade. Explicar e ilustrar a Trindade é uma das tarefas mais difíceis que se pode dar a um cristão. O Dr. David contou-me certa vez que Doug, seu pequeno filho, lhe perguntou: Deus Pai é Deus? Ele respondeu: sim. Jesus Cristo é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Então, como Jesus pode ser seu próprio Pai? O Dr. David pensou. Naquele momento, eles estavam sentados em um velho carro de 1958. Escute, filho. Ele respondeu. Ali debaixo do capô está a bateria. Posso usá-la para acender as luzes, tocar a buzina e dar a partida no carro. Como isso acontece é um mistério, mas acontece, concluiu. A Bíblia nos ensina a realidade da Trindade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus se revela na Bíblia progressivamente, mas há indicações desde o começo do livro de Gênesis de que Deus existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E estas 3 pessoas constituem o único Deus. O cristianismo é trinitário, não unitário. Ao mesmo tempo, há um só Deus e não 3, deixando claro que o cristianismo não é politeísta. A Bíblia começa com uma afirmação majestosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Estudiosos afirmam que na língua hebraica há 3 graus de número: singular, 1, dual, 2, plural, mais de 2. A palavra traduzida por Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1 é plural, indicando mais de 2. A palavra hebraica é Elohim. Diz que significa a pluralidade de pessoas na deidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Este nome de Deus, no plural, confirma nossa fé na doutrina da Trindade, que é claramente revelada no Novo Testamento, apesar de só levemente sugerida no Antigo. Vemos no relato da criação que Deus, desde o início, nos fornece algumas indicações da verdade, de que a deidade se compõe de mais de uma pessoa. Grifei algumas palavras em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rajam pela terra. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7, o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8.
A doutrina da Trindade está bem mais desenvolvida no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, como a revelação e a progressiva mais luz foi lançada sobre o assunto que estamos estudando no Novo Testamento. Foi quando Deus se revelou totalmente no tempo de Cristo e dos apóstolos. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, está registrada a última ordem de Jesus antes da sua ascensão. Ele diz aos seus seguidores: fazei discípulos de todas as nações, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ensinou que depois de deixar seus seguidores, estes deveriam levar a mensagem de seu evangelho a todas as nações. O Espírito Santo iria usá-los para convocar um povo para o seu nome. Esta comissão trinitária para batizar havia o Espírito Santo como Deus Pai e Deus Filho, como iguais. Ele é Deus Espírito Santo. É marcante notar que Jesus diz que não deixará os crentes sozinhos, através do Espírito Santo que ele e o Pai enviaram. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Ele permanecerá com cada crente até o último instante. Essa verdade tem me encorajado centenas de vezes nesses dias sombrios, em que as forças inimigas estão operando em tantos lugares diferentes do mundo. Dessa forma, o apóstolo Paulo afirmou: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Essa bênção não deixa dúvidas de que o Espírito Santo é um com o Pai e um com o Filho na deidade. Não é um mais um igual a 3. É um vezes um igual a 1. O Espírito Santo é como o Pai e com o Filho. Se o Pai é Deus e Jesus é Deus, então o Espírito Santo também é Deus. O principal problema da doutrina da Trindade é que o cristianismo diz ser monoteísta, logo rejeita politeísmo. A Trindade preserva a unidade da deidade, reconhecendo ao mesmo tempo que nela há 3 pessoas, que não deixam de ser uma em essência. Deus é um, mas essa unidade não é simples de ser explicada, pelo contrário, é muito complexa. Esse é um assunto muito difícil, muito além da capacidade da compreensão das nossas mentes limitadas. Mesmo assim, é extremamente importante declarar a posição bíblica e ficar em silêncio quando a Bíblia não diz nada. Deus Pai é plenamente Deus, Deus Filho e Deus Espírito também. A Bíblia apresenta isso como um fato, não o explica. Apesar disso, muitas explicações têm sido sugeridas, algumas parecendo ser bem lógicas, mas nenhuma consegue preservar a verdade do que as Escrituras ensinam. O modalismo foi uma heresia dos primeiros tempos do cristianismo. Ensinava que Deus apareceu em diferentes épocas sobre 3 modos ou formas diferentes. Primeiro como Pai, mais tarde como Filho e por último como o Espírito Santo. Os que defendiam esse ponto de vista pensavam que ele preservava a unidade do monoteísmo, mas significa também que quando Jesus orava, ele tinha de falar consigo mesmo. Além disto, um texto como o de Atos 2 diz que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo.
Faz pouco sentido no modalismo. Acima de tudo, essa posição violava a mais clara apresentação da Trindade em unidade, expressada na Grande Comissão e de Jesus, registrada por Mateus. Jesus disse claramente que seus discípulos deveriam batizar os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A construção da frase no grego deixa claro que Jesus está se referindo a 3 pessoas diferentes. Ele ensinou, sem margem de dúvida, a doutrina da Trindade. Até aqui, vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus e faz parte da Trindade. Quem não reconhecer isso não terá a sua alegria e poder. De fato, uma compreensão deficiente de qualquer pessoa da Trindade trará a mesma consequência, porque Deus é importante em todos os sentidos, mas vale especialmente para o Espírito Santo, pois, apesar de o Pai ser a fonte e o Filho o canal de todas as bênçãos, é pela ação do Espírito Santo em nós que toda a verdade se torna viva e operante em nossas vidas. Finalmente, a afirmação mais importante que eu posso fazer é esta: não há nada que o Pai seja e o Espírito Santo não seja. O Espírito Santo tem todos os aspectos essenciais da deidade. Podemos dizer dele a mesma coisa que o antigo credo niceno disse de Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. Assim, dobramos os joelhos diante dele, o adoramos e o tratamos em tudo como as Escrituras exigem que tratemos o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus.